Oi, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a maconha. É a maior droga ilícita vendida no mundo. Então, a maconha, nome científico, cannabis sativa. Essa planta é uma planta que foi originária primeiramente da Ásia Central, mas hoje nós sabemos que ela é cultivada praticamente em todo o mundo. Nós temos registros muito remotos dela, que está por volta de 1723 a.C. E ela é uma planta dioica, ou seja, nós temos planta feminina e planta masculina. E podemos também ter a planta hermafrodita, que tem parte feminina e parte masculina. A cannabis sativa, ela é composta por canabinoides. Nós sabemos que a concentração desses canabinoides depende muito do local onde ela está sendo cultivada, do tempo de cultivo, da idade da planta, do ambiente que ela está e também de como essa planta está sendo tratada. Então, dependendo do cultivo, ela pode produzir mais ou menos canabinoides. Nós sabemos que existe atualmente, né, devido a muita pesquisa, mais de 480 componentes naturais na cannabis sativa. Claro que os principais presentes nele é o delta 9 THC, que é o tetrahidrocannabinol, que apresenta uma ação alucinógena, e também o CBD, que não tem ação alucinógena, apresenta uma alta concentração nas plantas, é a substância com maior presença nessas plantas e apresenta diversas funções terapêuticas e é muito estudado atualmente essa sua utilização. Além disso, o CDB ele atua como antagonista do THC. Então, quanto maior concentração de CDB que a planta tem e menor concentração de THC, menos psicoativa ela será. E eu coloquei aqui para vocês algumas estruturas naturais dos canabinoides. Algumas delas, como o THC, o THCV, são estruturas psicoativas. Já como eu falei para vocês, o CDB, o CBG e o CBC são estruturas que não apresentam essa psicoatividade. O CBN, essa estrutura tem uma pequena psicoatividade, uma leve psicoatividade. Então, só para vocês irem se acostumando com as estruturas químicas desses compostos naturais. A toxicocinética dos canabinoides está mais voltada para o THC, tá? Que ele é o principal psicoativo que tem efeito, alucinógeno. Então, é por isso que nós temos um estudo, digamos assim, mais aprofundado para esse ativo. Além disso, a concentração dele é maior que outros ativos psicoativos, não que o CBD, que outros, e por isso é mais fácil de analisar sua atividade, sua metabolização e sua distribuição. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre ele com maior ênfase agora. Nós temos duas vias de exposição para a cannabis sativa: via oral e via inalatória. A via oral, vocês sabem, quando a gente fala de medicamento, e aqui é a mesma coisa para a cannabis sativa. Ela precisa ser absorvida, a absorção demora, então o efeito demora de 30 a 90 minutos. Já quando nós falamos por via inalatória, o efeito é imediato. Em relação à duração, por via oral, a duração é maior, de 4 a 8 horas. E por via inalatória,
de 2 a 4 horas. A biodisponibilidade por via oral é menor, 20%, porque lembra que a absorção é menor, né? Nós temos o efeito de primeira passagem hepático, então acaba tendo uma disponibilidade menor. Já a por via inalatória, dependendo muito, pode chegar até 56%, mas isso depende muito do ativo, se ele não foi degradado. Então, precisa, né, temos que ter um cuidado, né, em relação a isso, porque a biodisponibilidade dele nem sempre chega a 56%. Depende muito da concentração do THC na maconha. Olha aqui a diferença de absorção da substância dependendo da via, né? Por via inalatória, nós vamos ter um pico aí rápido, cerca de 3 a 10 minutos, a gente já tem esse pico plasmático. Já por via oral, nós demoramos de 1 a 6 horas para ter o pico plasmático. Ó, depende também, né, muito se a pessoa se alimentou antes, depende com o que ela utilizou essa droga para essa absorção. Então, a absorção por via oral, ela demora mais, mas esse pico, ele fica um tempo maior, né, no organismo. Por isso, nós temos um efeito maior da substância. Após absorvido, o THC vai ser distribuído. No sangue, ele vai estar ligado à lipoproteína e a sua distribuição vai ser bem rápida pelo organismo, sendo que ele tem uma facilidade para se acumular em tecidos pouco vascularizados e que tem alto teor de lipídio. Então, tanto o THC quanto os produtos biotransformados pelo nosso fígado vão estar armazenados em tecidos pouco vascularizados e com alto teor de lipídios. Nós sabemos, né, que isso geralmente é até bem recíproco, né? Tecidos com bastante teor de lipídio, eles são menos vascularizados normalmente. Para vocês terem uma ideia, o tecido adiposo pode conter 10.000 vezes a concentração plasmática de THC. Então, é uma concentração bem alta, né? E ele vai liberando esse THC durante o tempo, né? Durante alguns dias, digamos assim. Além do tecido adiposo, nós vamos observar a presença de THC no fígado, nos pulmões, é claro, no baço e, é claro, também no cérebro, onde ele tem o efeito alucinógeno. Além disso, o THC ele tem a capacidade de atravessar a barreira hematocefálica e nós temos aí um risco de má formação fetal, né? Mulheres grávidas, então, precisam evitar o dobro, né, a utilização dessa substância, porque ela pode trazer má formação ao feto, além de abortos e partos prematuros. E a substância tem no leite. Então, a concentração no leite chega a ser 8,4 vezes maior que a concentração plasmática. A metabolização dos canabinoides ocorre no fígado, mais especificamente no citocromo P450. Então, vocês já imaginam aí, né, quantas substâncias são metabolizadas nesse citocromo. Muitos medicamentos também precisam do citocromo P450 para ser metabolizado. Ou seja, muitos medicamentos acabam sofrendo interferência de metabolização pelos produtos da cannabis. Para ter uma especificidade um pouco maior, a maior biotransformação ocorre na subfamília da isoenzima citocromo 2C, tá? Então, só para vocês saberem também.
Depois que ocorre essa metabolização no fígado, nós conhecemos aproximadamente 100 metabólitos, né? Os que já foram identificados. Pode ser que nós tenhamos aí outros metabólitos que não foram identificados ainda. O principal metabólito dessa biotransformação é o 11-OH-THC, 11-hidroxi-THC. Então, vamos ver aqui como que ocorre a metabolização do THC. Primeira coisa que vai acontecer é uma hidroxilação. Então, essa hidroxilação vai transformar o THC no seu principal metabólito, que é o 11-OH-THC. Então, nós vamos ter o aparecimento aí de um grupo mais polar, né? Para quê? Para que esse composto seja mais facilmente eliminado pelo corpo. Depois, nós vamos ter uma oxidação, né? Alguma coisa vai ser eliminada na forma de 11-hidroxi-THC e outras moléculas, né, podem sofrer então a oxidação. A oxidação vai formar um composto ainda mais polar, chamado 11-nor-9-carboxy-THC, também representado aqui por THC-TOOH. Algumas moléculas serão eliminadas e outras ainda sofrerão metabolização a partir da conjugação. Então, nós vamos ter uma conjugação com o ácido glicurônico formando o ácido 11-nor-9-carboxy-THC conjugado. Ele vai ser um pouco mais solúvel em água e mais facilmente eliminado pelo corpo ainda. Em relação à eliminação, 70% da dose de THC é excretado nas primeiras 72 horas após o consumo da droga, sendo que desses 40% são eliminados via bile e 30% pela urina. Lembrando aí que quando nós falamos de eliminação biliar, nós temos aquela recirculação heterohepática. Então, tem eliminação, mas temos a reabsorção, daí ele pode sofrer mais metabolizações, eliminação novamente. Então, nós vamos ter uma recirculação, o que diminui a eliminação e isso faz com que a droga fique presente no organismo por mais tempo. Para vocês terem uma ideia, na urina nós temos um pico de THC em 2 horas, aproximadamente 3,2 a 53 nanogramas por ml. Em relação ao metabólito mais presente, né, que é o 11-OH-THC, nós temos o pico em 3 horas, tendo aí uma concentração de 29,7 a 77,3 nanogramas por ml. Ou seja, a eliminação desses dois compostos pela urina é bem baixa, quando nós comparamos com o THC-COOH. Nós temos o pico na urina em 4 horas e olha a concentração, 147 a 180 nanogramas por ml. Então, qual vai ser a droga, qual vai ser o metabólito, melhor dizendo, mais presente na urina? Isso aí pode cair na prova, hein? Qual que vai ser? THC-COOH. Outra característica interessante, pessoas que fumam, eventualmente, vão ter a presença da droga por 2 a 4 dias. Já fumantes frequentes podem ter uma janela de detecção de até 1 mês. Quando se faz o consumo oral da substância, ela pode ser detectada por até 6 dias. E agora vamos falar da
tóxico-dinâmica dessa substância, como que ela atua lá no seu receptor e qual que é o efeito dela no nosso organismo. Os canabinoides, eles vão atuar nos nossos receptores canabinoides endógenos. Aí você já pensa, canabinoides endógenos? Sim, nós temos substâncias endógenas que também atuam nesses receptores. Então, os dois receptores que nós temos, onde eles atuam com maior frequência, é o receptor CB1 e o receptor CB2. A substância endógena que atua nos receptores canabinoides é a anandamida, que é conhecido como a substância da felicidade. Nós estimulamos essa produção, por exemplo, quando comemos chocolate. Tem algumas substâncias que estimulam a produção e também o receptor da anandamida, que dá aquela sensação de alívio, de prazer, de tranquilidade, diminui a ansiedade, né? E o THC, ele também atua no mesmo receptor que ela, então ele vai ter a mesma função, só que ele acaba tendo um efeito maior, que acaba ocasionando alucinações. Os receptores CB1 vão estar presentes aí em várias regiões do nosso sistema nervoso central. Vai estar presente no hipotálamo, onde ele controla o apetite e também diversos hormônios e o comportamento sexual. E o que acontece quando a pessoa faz uso do canabinoide, né? Do THC ou até mesmo da cannabis integralmente? Nós vamos ter um estímulo do apetite, né? Então, a modificação do apetite ocorre porque ele está atuando em um receptor que controla o apetite. Está estimulando o apetite nesse caso. Também vai atuar aqui, ó, no gânglio da base. O que acontece no gânglio da base? Nós vamos ter o controle motor, capacidade de planejar, iniciar e finalizar ações. Quando se faz uma utilização contínua de cannabis, você acaba tendo uma modificação no teu controle motor e também na memória. Acaba se perdendo um pouco da memória. Então, também temos essa alteração. Nós temos também receptores na amígdala, que está relacionada com a emoção e a ansiedade e o medo. Quando se utiliza canabinoides, vocês já devem ter ouvido falar, diminui a ansiedade, né? Até por causa do efeito que ele tem aqui na amígdala. No tronco encefálico, nós vamos ter aí a atuação no reflexo do vômito, também na sensação de dor. Quando se utiliza o canabinoide, a sensação de dor acaba sendo diminuída. No cerebelo, nós temos o controle dos movimentos e da coordenação motora, né? Quando nós temos ao consumo excessivo dessa substância, nós observamos também que a coordenação motora pode ser prejudicada. No hipotálamo também temos esse receptor e ele está envolvido com memória, aprendizagem, né, de fatos, sequências e também locais. Quando nós utilizamos, né, quando se utiliza essa substância, você pode ter alteração na memória, principalmente quando a utilização é extremamente excessiva. E no neocórtex nós vamos ter como responsabilidade, né, nessa região as sensações cognitivas, também sensações sensoriais. E pode ter influência também da cannabis em relação a isso, podendo também auxiliar na diminuição de dor, né? Que vocês sabem que já foi comprovada que algumas substâncias da cannabis diminuem a dor. Os receptores CB2, eles estão associados à resposta imunológica. Então, os agonistas que atuam nesse receptor
acabam influenciando nesta resposta imunológica e influenciando negativamente, tá? Então, tanto o THC quanto o CDB, quando atuam nesse receptor, acabam atuando como imunossupressor. Assim como outras substâncias, nós temos também aqui a toxicologia aguda e a toxicologia crônica. Então, quando nós falamos de toxicologia aguda da cannabis, não se tem relatos de overdose, tá? Por essa substância. Não existem relatos disso, mas sabe-se que pode estar ligado ao infarto do miocárdio, porque altera também ali a parte cardíaca. Em humanos, nunca teve morte por overdose. Porém, em animais já foi feito estudo e observou-se que a dose letal para matar 50% dos animais fica entre 800 a 1.900 miligramas por quilo. Ou seja, para afetar um humano, para chegar a dar uma overdose e matar um humano, precisaria-se de uma concentração muito grande, uma quantidade muito grande para que ocorresse isso, né? Para que ocorresse a morte do indivíduo. Nós observamos aí como efeito agudo a sedação, taquicardia, hipotensão ortostática, pânico, medo, que apesar de no começo as pessoas se sentirem mais calmas, nós podemos ter um efeito rebote onde ela tem uma alucinação e acaba, né, ficando com medo e tendo esse ataque de pânico. Nós temos também o delírio, depressão, diminuição da percepção, ataxia, secura na boca, euforia, mas ao mesmo tempo a pessoa fica um pouco letárgica, então depende muito da pessoa, confusão e tontura. Claro, isso aqui são os efeitos adversos numa alta dose. Em relação à toxicologia crônica, ela está relacionada ao uso frequente dessa substância. Tem estudos que demonstram que a utilização dessa substância pode desencadear esquizofrenia, tá? Então, se a pessoa já tem uma probabilidade de ter esquizofrenia, nós aumentamos essa possibilidade com a utilização desta substância. Além disso, nós temos alteração da atenção, da memória, capacidade deliberada de processar algumas informações. Na mulher, nós vamos ter uma modificação no ciclo menstrual e no homem vai diminuir a motilidade do espermatozoide. Como efeito crônico, nós temos tremor muscular, afeta o sistema endócrino, afeta o sistema imune, depressão do sistema nervoso central, problemas psicológicos, ansiedade, insônia, bronquite, problemas de cognição, comportamento agressivo é bem comum, principalmente se a pessoa já tiver uma predisposição. Efizema pulmonar, principalmente quando nós falamos de maconha, né, fumada, digamos assim, e câncer. Observa-se uma grande incidência de câncer de boca, mandíbula, língua e pulmões em usuários entre 19 a 30 anos. E quando nós falamos de mães fumantes, as crianças elas podem ter uma maior probabilidade de ter leucemia não linfobástica, né? Então, em mães que estavam grávidas e utilizavam essa substância. Em relação à dependência, nós sabemos que os estudiosos têm muitas opiniões controversas em relação a isso, mas nós sabemos que a dependência ela é baixa, né? Acredita-se, melhor dizendo, que essa dependência é baixa e depende de cada indivíduo, depende da predisposição desse indivíduo, tá?
Então, alguns estudos afirmam que a dependência aumenta conforme a extensão do uso. Então, quanto mais se utiliza a substância, maior a probabilidade da pessoa tornar-se dependente. Em relação à abstinência, os usuários ficam irritados, nervosos, inquietos, apresentam sintomas depressivos, redução do apetite, cefaleia e insônia. Lá, lembra que eu falei para vocês? Estimula o apetite. A partir do momento que a pessoa para de utilizar a substância, ocorre uma queda nesse apetite, além dos outros sintomas que eu citei para vocês. Em relação ao tratamento dos dependentes, pode-se utilizar a administração de clorpromazina, que é um antagonista da dopamina, em pequenas concentrações, em pequenas doses, tanto de forma oral quanto injetável. Também deve-se fazer o tratamento sintomático, a pessoa está com cefaleia, está com insônia, precisa-se realizar esse tratamento para tratar esses sintomas. É necessário fazer um acompanhamento psicoterapêutico com psicólogo, psiquiatra. E nós temos atualmente alguns testes clínicos para desenvolver um antagonista seletivo do CB1, que poderia auxiliar no tratamento também. Como eu falei para vocês, por ser metabolizada no fígado, principalmente pelo citocromo P450, os canabinoides eles acabam influenciando e interagindo com outras substâncias. Então, nós vamos ver aqui um pouquinho sobre essas interações. Essas substâncias podem reduzir a concentração plasmática de psicóticos, como clozapina ou olanzapina, e também alguns anestésicos. Podem interagir com álcool, benzodiazepínicos ou medicamentos do sistema cardiovascular, aumentando a fadiga da pessoa que está utilizando. E em relação aos relaxantes musculares, antiespasmódicos, broncodilatadores, analgésicos opiáceos, antiepiléticos e antieméticos, nós vamos ter um efeito agonista, ou seja, aumenta o efeito desses medicamentos. Agora vamos falar um pouquinho dos derivados da maconha. O haxixe é uma droga produzida a partir da resina das inflorescências da cannabis. Então, realiza-se uma maceração dessas inflorescências para a produção do haxixe. O teor de THC na inflorescência é maior do que nas folhas de cannabis. Então, o haxixe vai ter um teor maior de THC. Existe também o óleo obtido da cannabis sativa a partir da hidrodestilação. Esse óleo ele também apresenta uma grande concentração de THC, depende muito, é claro, da planta que está sendo utilizada para a produção do óleo. E pode variar a concentração de THC de 20% a 60%. Mas eu não podia terminar minha aula sem falar do uso medicinal dessas substâncias. Então, existem diversos estudos propondo um uso medicinal para alguns canabinoides. Então, vamos ver um pouquinho sobre cada um deles. A primeira substância que eu vou falar para vocês é o THCA. Essa substância está sendo estudada para utilização como antiemético. Também já foi observado seu uso no tratamento de transtorno de estresse pós-traumático, tratamento de distúrbio do sono, tratamento paliativo de demência e também como estimulante do apetite. Pessoal, eu vou falar bem por cima, não vou entrar muito em detalhe, mas eu vou mandar um artigo para vocês onde tem todas essas substâncias para vocês
lerem, caso vocês tenham curiosidade, tá bom? A outra substância é o CBDA. Nós sabemos que ele tem um efeito bem diferente, né, do THC. Ele é conhecido como antipsicótico e ele pode estar sendo estudado para utilização em cuidados paliativos de Parkinson, ansiolítico, tratamento de epilepsia, tem efeito anti-inflamatório, porque lembra que ele atua lá no CB2? Então, ele tem aquele efeito imunossupressor. Consequentemente, vai ter um efeito anti-inflamatório. E ele também foi observado como antinociceptivo. O CBNA é uma substância que está sendo estudada, né, para utilização como analgésico, redução da pressão intraocular, então pode ser uma alternativa para tratamento de glaucoma daqui a algum tempo, e também é utilizado para estimulante, como, né, estimulante do apetite. Para o CBCA, nós temos ação estudada, né, como antiacne, anti-inflamatório, antihipertensivo e também para reduzir a pressão ocular, como eu falei para vocês, podendo aí, quem sabe um dia, ser uma alternativa para glaucoma. E essas são algumas substâncias que estão sendo estudadas para uso medicinal. Mas, né, existem diversas outras substâncias. Em relação ao diagnóstico clínico, diagnóstico laboratorial, forense, eu vou mandar uma aula separada para vocês, falando como é realizado esse diagnóstico, porque é uma aula prática, tá? Então, eu vou mandar para vocês separada essa aula prática, tá bom? Qualquer dúvida, né, pessoal, me mandem mensagem. Uma boa semana para vocês. Um abraço, se cuidem, fiquem em casa sempre que puderem. Um abraço.